Senhor, você não precisa de um bebê? Leve minha irmãzinha. Pequena mendiga diz tremendo de frio a um homem bem vestido. O que ela não sabia é que era um milionário e o que ele faz em seguida muda tudo. Acompanhe esta história até o final. E se já despertou seu interesse, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você está assistindo. Vamos continuar. O vento cortante do inverno uivava pelas ruas estreitas de São Paulo enquanto a pequena Júlia Mendes, de 10 anos, segurava sua irmã de 6 meses, Beatriz, mais próxima ao peito. Sua jaqueta fina oferecia pouca proteção contra as temperaturas geladas, mas ela estava mais preocupada em manter a bebê aquecida do que com seu próprio conforto. Os choramingos suaves vindos de Beatriz indicavam a Júlia que era hora de outra mamada. Mas a situação delas estava ficando mais desesperadora a cada hora. Júlia estava cuidando de Beatriz desde que sua mãe adoeceu e precisou ser hospitalizada 2 semanas atrás. Sem parentes a quem recorrer e com medo de ser separada da irmã pela assistência social, Júlia estava fazendo tudo ao seu alcance para mantê-las juntas, honrando a promessa que fez à sua mãe de sempre proteger Beatriz. Shh, está tudo bem, Bia, Júlia sussurrou, balançando suavemente sua irmã. Lembra da história sobre a princesa e seu jardim mágico? Era uma vez. Ela começou a contar outra história de fadas improvisada, esperando distrair Beatriz de sua fome. Júlia sempre teve um dom para contar histórias, criando mundos elaborados, onde as irmãs sempre permaneciam juntas, e os finais felizes eram garantidos. As luzes da rua projetavam sombras longas, enquanto Júlia avistava um homem bem vestido, saindo de um carro caro perto de uma padaria que estava fechando. Algo em seu rosto bondoso lhe deu esperança. Reunindo toda sua coragem, ela se aproximou dele, seu coração batendo forte no peito. Senhor, ela chamou, sua voz tremendo. Por favor, o senhor poderia nos ajudar? Minha irmã, ela está com fome e eu não sei mais o que fazer. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela falava, mas lutou contra elas. Ela tinha que ser forte por Beatriz. O homem, Tomás Ribeiro, virou-se para olhar as meninas, sua expressão mudando de surpresa para profunda preocupação. Ele era um pediatra bem-sucedido que havia dedicado sua vida a ajudar crianças. E a cena diante dele despertou algo profundo em seu coração. Onde estão seus pais? Ele perguntou gentilmente, ajoelhando-se para encontrar os olhos de Júlia. Sua voz era calorosa e atenciosa, nada como as figuras de autoridade severas que Júlia vinha evitando. Minha mãe está doente no hospital, Júlia admitiu relutantemente. Não temos mais ninguém. Ela segurou Beatriz mais perto, protetora mesmo em seu momento de vulnerabilidade. Tomás olhou para a bebê, seu treinamento médico imediatamente notando sinais de fome e frio. Ouça, ele disse suavemente. Eu quero ajudar vocês duas. Sou médico de crianças. Você me permitiria levá-las para algum lugar seguro e quente? Podemos conseguir comida para sua irmã e garantir que vocês duas estejam bem. Júlia hesitou, anos de sabedoria das ruas a tornando cautelosa. Mas o choro suave de Beatriz e a gentileza genuína nos olhos de Tomás a fizeram perceber que ela precisava aproveitar essa chance. Pelo bem de sua irmã, ela precisava confiar em alguém. Vocês não vão nos separar? Ela perguntou, sua voz pequena, mas firme. Prometi à minha mãe que cuidaria da Bia. Precisamos ficar juntas. Tomás se levantou, tirando seu casaco quente e envolvendo as duas meninas. Prometo ajudar vocês duas. Juntas. Ele pegou seu telefone e Júlia ficou tensa, mas ele logo explicou. Estou ligando para minha esposa, Graça. Ela está em casa agora, preparando o jantar. Como vocês gostariam de uma sopa quente e pão? Fresco? A menção de comida fez o estômago vazio de Júlia roncar, lembrando-a de que não comia há mais de um dia, guardando o pouco que conseguia encontrar para o leite em pó de Beatriz. Enquanto Tomás falava baixinho ao telefone, ela podia ouvir a voz animada de uma mulher do outro lado, já fazendo planos para preparar um quarto para elas. Júlia olhou para o rosto de Beatriz, vendo esperança refletida nos olhos de sua irmã bebê. Talvez, apenas talvez, a sorte delas estivesse finalmente mudando.
A promessa que fez à mãe não precisava significar lutar sozinha. Às vezes, manter alguém seguro significava aceitar ajuda quando oferecida de coração aberto. A casa vitoriana dos Ribeiros se erguia como um farol de calor contra a noite fria de inverno. Quando o carro de Tomás entrou na garagem, Júlia viu uma mulher com cabelos escuros, com mechas prateadas em pé na porta da frente, sua silhueta emoldurada pela luz dourada que se derramava de dentro. O rosto de Graça Ribeiro se abriu num sorriso maternal, enquanto ela descia as escadas correndo para encontrá-las. "Oi, pobrezinhas!" Graça exclamou, seus olhos absorvendo a visão das duas irmãs. O cheiro de sopa caseira de galinha saía da casa, fazendo a boca de Júlia salivar. "Entrem, entrem. Está tudo pronto." Dentro, a casa era tudo o que Júlia sempre sonhou que um lar deveria ser. Fotos de família alinhavam-as. Paredes, móveis confortáveis convidavam ao descanso, e o ar estava cheio do aroma de comida caseira. Graça as conduziu diretamente para a cozinha, onde uma panela de sopa fervia no fogão e pães frescos esperavam no balcão. "Primeiro, o mais importante", disse Graça. Seu treinamento de enfermeira evidente em seus movimentos eficientes. "Vamos preparar um leite para este anjinho." Ela tirou uma mamadeira de leite em pó de uma sacola de suprimentos que haviam comprado rapidamente no caminho para casa. Júlia observou com espanto, enquanto Graça preparava habilmente a mamadeira na temperatura certa. "Você gostaria de alimentá-la?" Graça perguntou, estendendo a mamadeira. Júlia assentiu, grata por esta estranha entender sua necessidade de cuidar de Beatriz ela mesma. Enquanto a bebê bebia avidamente, Graça serviu a Júlia uma tigela de sopa e colocou um pão quente ao lado. "Coma, querida", ela incentivou. "Você também precisa manter suas forças." Tomás sentou-se à mesa com elas, sua presença calma e tranquilizadora. "Júlia", ele começou gentilmente, "você pode nos contar mais sobre sua mãe? Em qual hospital ela está?" Júlia hesitou, mexendo em sua sopa. "O Hospital Santa Clara", ela finalmente disse. "O nome dela é Margarida Mendes, ela tem pneumonia. Os médicos disseram que ela precisa ficar lá por um tempo." Graça e Tomás trocaram olhares. "Eu conheço alguns médicos lá", disse Tomás. "Com sua permissão, gostaria de verificar a condição dela e informá-la que vocês estão seguras. Tudo bem?" Júlia sentiu lágrimas brotando novamente, mas desta vez de alívio. "Vocês fariam isso? Ela deve estar tão preocupada conosco." "Claro que faríamos", Graça garantiu, colocando uma mão gentil no ombro de Júlia. "E você poderá visitá-la também, assim que organizarmos tudo." Como se sentindo o momento emocional, Beatriz terminou sua mamadeira e soltou um suspiro de contentamento. Júlia sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Ela não dormia tão tranquilamente há tanto tempo. Graça mostrou a elas um quarto aconchegante no andar de cima, onde um berço já havia sido montado ao lado de uma cama de casal. Júlia se maravilhou com a rapidez com que eles haviam preparado tudo para elas. A cama estava empilhada com cobertores macios e pijamas quentes em seus tamanhos estavam esperando. "Como vocês?" Júlia começou, tocando as roupas limpas com admiração. "Liguei para nossa filha Amanda enquanto Tomás estava trazendo vocês", explicou Graça. "Ela está na faculdade agora, mas deixou algumas de suas coisas antigas. E sempre mantemos suprimentos para bebês à mão para quando nossas sobrinhas netas nos visitam." Depois de ajudar Júlia a dar um banho quente em Beatriz e trocá-la para roupas limpas, Graça as deixou para se acomodarem. Júlia deitou-se na cama macia, Beatriz dormindo profundamente no berço ao lado dela, e tentou processar a incrível mudança que suas vidas haviam tomado em apenas algumas horas. Uma batida suave na porta precedeu o retorno de Graça. Ela carregava um elefante de pelúcia e um livro de histórias infantis. "Pensei que você poderia gostar destes", ela disse, colocando-os na mesa de cabeceira. O elefante era o favorito de Amanda quando ela tinha sua idade. Júlia estendeu a mão e tocou o elefante gasto, sentindo a maciez que vinha de anos sendo amado. "Obrigada", ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. "Por tudo." Graça sentou-se na beira da cama, seu rosto sério, mas gentil.
Júlia, quero que você saiba de uma coisa. O que você fez cuidando de sua irmã sozinha foi incrivelmente corajoso. Mas você não precisa mais ser corajosa sozinha, Tomás e eu. Gostaríamos de ajudar vocês duas, pelo tempo que precisarem. As palavras envolveram Júlia como um cobertor, quente, e pela primeira vez desde que sua mãe adoeceu, ela se permitiu sentir-se como uma criança novamente, segura, protegida, cuidada. Na manhã seguinte, Júlia acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas de renda e a sensação incomum de calor completo. Por um momento, ela ficou imóvel, com medo de que se movimentar pudesse quebrar o que certamente tinha que ser um sonho. Mas os suaves arrulhos de Beatriz no berço confirmaram que tudo era real. O resgate, os Ribeiro, o refúgio seguro que elas haviam encontrado. Ao se sentar, Júlia notou uma pequena mochila ao lado da cama. Sua mochila, a única posse que conseguira manter durante o tempo que passaram nas ruas. Dentro estavam os poucos tesouros que guardara, uma fotografia desgastada de sua mãe, a certidão de nascimento de Beatriz cuidadosamente embrulhada em plástico e um delicado medalhão de prata que pertencera à sua mãe. Júlia nunca conseguiu abrir o medalhão, embora tivesse tentado inúmeras vezes. O fecho parecia estar preso, como se protegesse algum precioso segredo em seu interior. Ela o segurava agora, virando-o em suas mãos, lembrando-se de como sua mãe o havia agarrado firmemente durante seus últimos momentos conscientes no hospital, tentando dizer algo a Júlia sobre ele que se perdeu em sua confusão induzida pela febre. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Graça entrou, já vestida para o dia, carregando Beatriz recém-banhada e trocada. Bom dia, querida. Espero que não se importe. Ouvi Beatriz se mexendo cedo, e pensei que você poderia aproveitar um pouco mais de sono. Júlia levantou-se de um pulo, instintivamente estendendo a mão para sua irmã, mas depois relaxou ao ver como Beatriz parecia contente nos braços de Graça. Obrigada, ela disse, ainda não acostumada a ter ajuda. Ela comeu? Acabou de terminar a mamadeira. Graça sorriu. Ela é bem madrugadora, essa pequena. Tomás já saiu para o hospital para verificar sua mãe, e pensei que talvez depois do café da manhã poderíamos conseguir roupas adequadas para vocês duas, isto é, se você se sentir confortável em fazer compras comigo. A mão de Júlia apertou o medalhão. Eu não tenho dinheiro, ela admitiu, a vergonha colorindo suas bochechas. Graça sentou-se ao lado dela na cama, Beatriz brincando alegremente com uma mecha do seu cabelo prateado. Júlia, escute-me. Tomás e eu queremos ajudar você e Beatriz, não apenas com um lugar para ficar, mas com tudo o que vocês precisam. Fomos abençoados com mais do que o suficiente para compartilhar e ver você cuidar de sua irmã. Bem, me lembra alguém que eu costumava conhecer. Algo na voz de Graça fez Júlia olhar para cima. Havia uma tristeza distante nos olhos da mulher, rapidamente mascarada por um sorriso caloroso. Agora, vista-se e desça para o café da manhã. Fiz panquecas, com gotas de chocolate, se estiver interessada. Depois que Graça saiu com Beatriz, Júlia pegou as roupas limpas que haviam dado a ela na noite anterior. Enquanto se vestia, sua mente vagava para o medalhão e as últimas palavras de sua mãe sobre ele. Mantenha-o seguro, ela havia sussurrado. É mais valioso do que qualquer um imagina. Na época, Júlia assumiu que era apenas a febre falando, mas agora ela se perguntava. Lá embaixo, a cozinha estava cheia de luz do sol da manhã e o cheiro irresistível de panquecas. Beatriz estava sentada em uma cadeira alta, antiga, que Graça, de alguma forma, conseguiu durante a noite, brincando alegremente com um brinquedo macio. A visão de sua irmã tão feliz e segura trouxe lágrimas aos olhos de Júlia. Eu estava pensando, disse Graça enquanto colocava uma pilha de panquecas na frente de Júlia, que depois das compras, talvez quiséssemos passar pelo seu antigo lugar, para pegar quaisquer outros pertences que você possa ter deixado para trás. Júlia congelou no meio da mordida. Seus pertences. Na pressa de sobreviver, ela teve que abandonar a maioria de suas coisas no pequeno quarto que estavam alugando antes de sua mãe adoecer, incluindo a velha caixa de joias de sua mãe,
que poderia conter a chave para o segredo do medalhão. Não há muito, Júlia disse cuidadosamente, mas há uma caixa que era da minha mãe. Eu não consegui carregá-la quando... Ela parou, a memória daquela noite desesperadora ainda muito recente. Graça alcançou a mesa e apertou sua mão. Então nós a pegaremos. Tudo o que importa para você, importa para nós agora. Enquanto Júlia terminava seu café da manhã, ela ouviu o carro de Tomás entrando na garagem. Seu coração começou a acelerar. Ele tinha ido verificar sua mãe. Que notícias ele traria? O som da porta da frente se abrindo foi seguido por passos e então Tomás apareceu na porta da cozinha, seu rosto com uma expressão que fez o estômago de Júlia se contorcer de ansiedade. A expressão de Tomás suavizou ao ver a cena doméstica diante dele. Júlia com um chocolate no queixo, Beatriz brincando contente e o rosto esperançoso de Graça. Ele puxou uma cadeira e aceitou a xícara de café que Graça imediatamente ofereceu. Conversei com os médicos. Da sua mãe. Ele começou gentilmente, seus olhos fixos em Júlia. A pneumonia é grave, mas ela está respondendo bem ao tratamento. Eles esperam uma recuperação completa, embora vá levar tempo. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Ela ficou incrivelmente aliviada em saber que você e Beatriz estão seguras. Ela vinha tentando contatar a assistência social, muito preocupada com vocês duas. Os ombros de Júlia caíram de alívio sobre a saúde de sua mãe, mas a tensão permaneceu em seu pequeno corpo. Eles vão nos levar agora? Graça e Tomás trocaram olhares. Na verdade, disse Tomás, sua mãe e eu tivemos uma longa conversa sobre isso. Ela nos deu guarda temporária de vocês duas enquanto se recupera. Se estiver tudo bem para você? Os olhos de Júlia se arregalaram. Podemos ficar? Juntas? Juntas, Graça confirmou, estendendo a mão para acariciar a bochecha de Beatriz, pelo tempo que for necessário. Mas Tomás não havia terminado. Júlia, sua mãe me contou outra coisa sobre seu pai. Júlia enrijeceu. Eles nunca haviam falado sobre ele antes. Ela quer que você saiba a verdade. Ele não abandonou vocês, como você pode ter pensado. Ele era um empresário bem-sucedido, que desapareceu em circunstâncias misteriosas, quando você era apenas um bebê. Seu nome era William Henrique. O nome acendeu algo na memória de Júlia. Um recorte de jornal que ela encontrara uma vez, entre as coisas de sua mãe, sobre um importante CEO que havia desaparecido, sem deixar rastros. Meu pai? Graça ofegou suavemente. William Henrique da Henrique Empreendimentos? Tomás, isso significaria. Sim, Tomás assentiu. Júlia e Beatriz são herdeiras de uma das maiores fortunas familiares do Brasil. Uma fortuna que tem sido mantida em um fundo todos esses anos, esperando que elas fossem encontradas. A cabeça de Júlia girava. Ela tirou o medalhão, estudando-o com novos olhos. Mamãe sempre disse que isso era importante, que pertencia a ele. Tomás inclinou-se para a frente, de repente atento. Posso? Ele perguntou, estendendo a mão. Júlia hesitou. Então entregou a ele o medalhão. Ele o examinou cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais animada. Este não é um medalhão qualquer, Júlia. Este design é uma relíquia da família Henrique. Eles são famosos por seus mecanismos únicos de relojoaria. Mas ele não abre, disse Júlia. Tentei de tudo. Tomás sorriu misteriosamente. Os Henrique eram conhecidos por seu amor por quebra-cabeças e compartimentos secretos. Suas joias de família frequentemente continham travas ocultas que apenas um membro da família saberia. Seus dedos moveram-se habilmente sobre a superfície do medalhão, pressionando aqui, deslizando ali, até que de repente, clique. O medalhão se abriu, revelando não fotografias como Júlia esperava, mas uma pequena chave e um pedaço de papel dobrado. Tomás extraiu cuidadosamente ambos, espalhando o papel sobre a mesa. Estava coberto com o que pareciam códigos bancários e números. Isto, Tomás respirou, poderia ser a chave para as últimas ações do seu pai antes de desaparecer. A prova necessária para recuperar sua herança.
Júlia olhou fixamente para o papel, depois para Beatriz, que escolheu aquele momento para rir alegremente de nada em particular. Suas vidas haviam mudado tão dramaticamente nas últimas 24 horas e agora isso era quase demais para processar. Graça pareceu sentir sua confusão. Vamos nos concentrar em uma coisa de cada vez, ela sugeriu de forma prática. Primeiro, recuperamos sua mãe. Depois, resolvemos esse assunto de herança. Agora, o que importa é que vocês estão seguras, estão juntas e não estão mais sozinhas. Júlia assentiu agradecida, mas sua mente estava acelerada. Por que sua mãe nunca lhe contou sobre sua verdadeira origem? O que realmente aconteceu com seu pai? E mais importante, que segredos aquela pequena chave desbloqueava? Como se lendo seus pensamentos, Tomás cuidadosamente embrulhou a chave e o papel em um lenço, guardando-os em seu cofre. Vamos resolver isso juntos, ele prometeu. Mas Graça está certa. Primeiro vamos deixar vocês duas devidamente instaladas, começando com aquele passeio de compras, acredito? O resto da manhã passou em um borrão de atividades. Enquanto se preparavam para sair, Júlia não pôde deixar de olhar para a casa dos Ribeiro. Ontem, a casa de estranhos, hoje um santuário, e talvez a chave para desvendar o mistério de seu passado. Quaisquer que fossem os segredos que aquela chave pudesse revelar, ela sabia de uma coisa com certeza. Ela e Beatriz finalmente estavam no caminho para entender quem realmente eram. O distrito de compras de luxo de São Paulo brilhava sob o sol, de inverno enquanto o carro de Graça estacionava no estacionamento da boutique infantil. Uma loja elegante que Júlia só havia admirado através de suas vitrines. Beatriz, recém-trocada e alimentada, arrulhava feliz em sua cadeirinha, aparentemente ciente da aventura que as aguardava. Agora, disse Graça, desafivelando a cadeirinha de Beatriz, vamos encontrar algo especial para vocês duas. Seu sorriso caloroso deixou Júlia à vontade, apesar da intimidante fachada da loja com suas vitrines impecáveis. Ao entrarem na loja, uma vendedora se aproximou, sua expressão mudando de cortesia profissional para desdém mal disfarçado ao ver as roupas gastas de Júlia. Posso ajudá-las? Ela perguntou, dirigindo sua pergunta exclusivamente à Graça. A coluna de Graça se endireitou, e sua voz assumiu um tom de autoridade tranquila que Júlia não havia ouvido antes. Sim, vamos precisar de um guarda-roupa completo para as duas meninas. Tudo, desde roupas do dia a dia até ocasiões especiais. E a melhor qualidade que você tiver, por favor. A atitude da vendedora se transformou instantaneamente. Claro, senhora. Ribeiro, esposa do Dr. Tomás Ribeiro. O nome claramente significava algo para a vendedora, cujos olhos se arregalaram ligeiramente. Enquanto se moviam pela loja, selecionando roupas no tamanho de Júlia, outra cliente chamou sua atenção. Uma mulher elegante na casa dos 50 anos que continuava olhando na direção delas com uma expressão indecifrável. Havia algo familiar em seu rosto, embora Júlia não conseguisse identificar. Experimente estas, querida. Graça incentivou pendurando vários vestidos em um provador. Júlia saiu com um lindo vestido azul que fazia seus olhos brilharem, e Graça bateu palmas de prazer. Oh, Júlia, você está adorável. A mulher elegante havia se aproximado, e agora Júlia podia ouvir sua brusca inspiração. Com licença, ela disse, sua voz culta, mas tremendo ligeiramente. Mas não pude deixar de notar. Você se parece exatamente com alguém que eu costumava conhecer. Graça instintivamente se aproximou de Júlia, protetora. Ah, a filha de William Henrique? A mulher perguntou diretamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Júlia. Você deve ser. Você tem os olhos dele, exatamente como eu me lembro. O coração de Júlia começou a acelerar. Você conhecia meu pai? A mulher assentiu, emoção cruzando suas feições. Sou Vitória Henrique Pires. William era meu irmão. Ela se virou para Graça. Tenho procurado minhas sobrinhas há anos, desde que ele desapareceu. Quando Margarida desapareceu com as meninas, perdemos todo o rastro delas. O braço de Graça envolveu protetoramente os ombros de Júlia. Senhora Henrique Pires,
Isso é um choque e tanto para Júlia. Talvez devêssemos... Por favor. Vitória interrompeu sua compostura rachando levemente. Perdi tantos anos com elas. Posso pelo menos conhecer a bebê? Beatriz, não é? Júlia olhou para Beatriz, brincando feliz nos braços de Graça, e depois para esta tia que nunca soube que existia. Os olhos da mulher eram do mesmo tom de azul que os seus, como os de seu pai haviam sido. Apesar de sua aparência elegante, havia algo vulnerável em sua expressão. Ela estava nos protegendo, Júlia disse de repente, a compreensão surgindo. Mamãe, quero dizer. Ela estava com medo de alguma coisa, por isso nos mudávamos tanto. Por isso ela nunca me contou sobre a família do papai. O rosto de Vitória suavizou com tristeza. Sua mãe tinha suas razões, tenho certeza. Mas Júlia, você e Beatriz são Henrique. Vocês fazem parte de uma das famílias mais antigas de São Paulo. Há tanto que vocês precisam saber, tanto que pertence a vocês. Graça falou, sua voz gentil, mas firme. Talvez pudéssemos marcar um encontro adequado, assim que as meninas estiverem instaladas. A mãe delas está atualmente no hospital e elas passaram por uma provação e tanto. Vitória tirou um elegante cartão de visita, entregando-o a Graça. Claro, por favor, ligue-me a qualquer hora. E... Ela hesitou. Então abriu sua bolsa de grife, removendo uma pequena caixa de veludo. Carreguei isto por anos, esperando dá-lo à filha de William quando a encontrasse. Pertencia à sua avó Júlia. Dentro da caixa havia uma delicada pulseira, de berloques, cada berloque parecendo ser uma pequena e intrincada peça de quebra-cabeça. Os dedos de Júlia tremeram ao tocá-la, lembrando-se do medalhão com seus compartimentos escondidos. Obrigada, ela sussurrou. Quando Vitória saiu da loja, Júlia notou que ela enxugava lágrimas dos olhos. Graça a abraçou. Você está bem, querida? Júlia assentiu lentamente, sua mente girando com perguntas. Graça, você acha que ela realmente é minha tia? E se ela é, por que não nos encontrou antes? Mamãe estava tão assustada às vezes, sempre olhando por cima do ombro. Do que ela tinha medo? Os corredores estéreis do Hospital Santa Clara pareciam menos intimidantes com Graça ao seu lado. Júlia segurava Beatriz perto enquanto elas se dirigiam à unidade de terapia intensiva, onde sua mãe estava se recuperando. Tomás havia organizado uma visita especial, garantindo que elas pudessem vê-la apesar das restrições usuais. O quarto de Margarida Mendes estava silencioso, exceto pelo bip suave dos monitores. Quando ela viu suas filhas, seu rosto pálido se iluminou de alegria. Minhas meninas, ela sussurrou estendendo a mão trêmula, vocês estão seguras. Graças a Deus, vocês estão seguras. Júlia correu para a cabeceira da cama de sua mãe, cuidando para não perturbar Beatriz, que havia adormecido. Mãe, estamos bem. Os Ribeiro têm cuidado de nós. Os olhos de Margarida se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para a Graça. Como poderei agradecer a vocês? Não há necessidade, Graça garantiu. Suas filhas são maravilhosas. Mas, Margarida, precisamos falar sobre Vitória Henrique Pires. Ela viu as meninas hoje. A cor desapareceu do rosto de Margarida. Vitória? Não, eles não podem. Vocês não entendem. Mãe, Júlia disse firmemente, mostrando a pulseira de berloques. Ela me deu isso. Diz que era da vovó Henrique. Por favor, me conte a verdade. O que aconteceu com papai? Do que você estava com medo? Margarida fechou os olhos, parecendo reunir forças. Quando os abriu, havia uma determinação em seu olhar que Júlia nunca havia visto antes. Você está velha o suficiente para saber agora. Seu pai, ele descobriu algo errado na Henrique. Empreendimentos, algo sobre fundos desviados, instituições de caridade para crianças que não existiam. Ele ia expor tudo, mas então desapareceu. Graça sentou-se, sua expressão preocupada. E você acha que Vitória estava envolvida? Não, sei, Margarida admitiu. Mas alguém estava nos seguindo, nos observando. Eu recebi avisos. Pegue as meninas e fuja, diziam. Então foi o que fiz. Mudei nosso sobrenome de Henrique para Mendes. Nos mudávamos constantemente. Eu estava com tanto medo que nos encontrassem.
Júlia tocou o medalhão em seu pescoço. A chave e os papéis que encontramos dentro são provas, não são? Do que papai descobriu. Os olhos de Margarida se arregalaram. Você o abriu? Depois de todos esses anos? Ela alcançou a mão de Júlia. Escute-me, querida. Seu pai era um homem bom. Ele queria fazer a coisa certa. Esses documentos são importantes, mas também são perigosos. Senhora Mendes, Graça interveio gentilmente. Você não precisa se preocupar mais. Tomás tem conexões no mundo financeiro. Podemos ajudar a investigar de forma adequada e segura. As meninas serão protegidas. Uma tensão que Júlia nem mesmo percebeu que sua mãe carregava pareceu deixar seu corpo. Estou tão cansada, Margarida sussurrou. Cansada de fugir, de ter medo. Talvez seja hora de enfrentar isso pelo bem das meninas. Beatriz escolheu aquele momento para acordar, piscando para a mãe com seus grandes olhos azuis. Margarida sorriu através de suas lágrimas. Minhas lindas meninas, vocês merecem conhecer a história da família, seu verdadeiro legado. Mas prometam-me que terão cuidado, Vitória. Ela pode parecer gentil, mas confiem em seus instintos. Júlia assentiu, mas sua mente estava acelerada. A pulseira de berloques parecia pesada em seu bolso, cada berloque possivelmente guardando seus próprios segredos, como o medalhão havia feito. Seu pai amava quebra-cabeças, compartimentos escondidos. Que outras pistas ele havia deixado para trás? Descanse agora, mãe, ela disse, inclinando-se para beijar a bochecha de sua mãe. Visitaremos novamente amanhã. Ao saírem do hospital, Júlia notou um carro preto elegante no estacionamento. Seu motorista observando-as atentamente. Graça deve ter notado também, porque rapidamente as conduziu para seu carro e tomou uma rota sinuosa para casa. De volta à casa dos Ribeiro, Júlia sentou-se no assento da janela de seu quarto, observando Beatriz brincar em um cobertor macio. A pulseira de berloques estava diante dela, cada pequeno berloque cintilando à luz da tarde. Um em particular chamou sua atenção. Um livro em miniatura que parecia ter as menores dobradiças. Seu pai havia escondido informações vitais no medalhão de sua mãe. Que segredos poderiam estar escondidos na pulseira de sua avó? E mais importante, quem mais poderia estar procurando esses segredos? A mansão Henrique se erguia diante delas. Sua arquitetura vitoriana, um testemunho da antiga riqueza paulistana. Júlia ficou parada nos portões de ferro. Beatriz segura em seus braços enquanto Tomás estacionava o carro. Após uma semana de consideração cuidadosa e extensas discussões com sua mãe em recuperação, eles decidiram aceitar o convite de Vitória para visitar a propriedade da família. Lembre-se, Graça sussurrou, ficando de pé ao lado de Júlia. Estamos bem aqui com você. Se a qualquer momento você se sentir desconfortável, sairemos imediatamente. As grandes portas de carvalho se abriram antes que pudessem tocar a campainha, revelando Vitória em um elegante terno creme. Bem-vindas ao lar, ela disse suavemente, seus olhos brilhando com emoção. Atrás dela, um mordomo idoso chamado Joaquim estava em posição de sentido, seu rosto se iluminando à vista das meninas. Senhorita Júlia, ele respirou. Você se parece tanto com seu pai quando ele era jovem. Ele rapidamente se recompôs, mas Júlia percebeu o afeto genuíno em sua voz. O hall de entrada era exatamente como Júlia havia visto em antigas fotografias que descobrira na caixa de joias de sua mãe. Pisos de mármore, lustre de cristal e uma escadaria em curva que subia para o segundo andar. Mas o que chamou sua atenção foi o grande retrato pendurado acima da lareira. Um homem com seus próprios olhos azuis e sorriso gentil, segurando uma jovem que poderia ter sido a própria Júlia aos 5 anos. Esse é seu pai, Vitória explicou, seguindo seu olhar. Comigo no meu 10º aniversário. Ele era 15 anos mais velho que eu, mais como um segundo pai do que um irmão depois que nossos pais faleceram. Júlia se aproximou da pintura, estudando os detalhes. Seu pai usava uma expressão familiar, uma que ela vira em seu próprio reflexo ao cuidar de Beatriz. O mesmo amor protetor, a mesma determinação gentil. Gostaria de ver o escritório dele? Vitória perguntou.
Está exatamente como ele o deixou. Nunca tive coragem de mudar nada. O escritório era uma sala aconchegante, alinhada com livros, apresentando uma enorme escrivaninha de mogno e confortáveis poltronas de couro. O que imediatamente chamou a atenção de Júlia foi um dispositivo peculiar de relojoaria, exibido em uma vitrine de vidro, um arranjo complexo de engrenagens e mostradores que não parecia ter nenhum propósito óbvio. O hobby do seu pai, Vitória explicou, tocando o vidro carinhosamente. Ele adorava criar quebra-cabeças e dispositivos mecânicos. Dizia que o ajudavam a pensar com clareza, quando lidava com problemas complexos no trabalho. A mão de Júlia foi até a pulseira de berloques em seu bolso. Como os berloques desta? E o medalhão da minha mãe? Uma sombra passou pelo rosto de Vitória. Sim, William sempre amou seus pequenos segredos, a maneira como podia esconder coisas à vista de todos. Ela parou, perdida em pensamentos. Beatriz começou a choramingar, e Graça imediatamente deu um passo à frente para pegá-la. Talvez ela precise de troca. Há algum lugar? Claro, disse Vitória. Joaquim vai mostrar a vocês o berçário. Está tudo preparado. Tomei a liberdade de reformá-lo, esperando que vocês visitassem com frequência. Quando Graça saiu com Beatriz, Júlia se viu atraída pela escrivaninha de seu pai. Tudo estava meticulosamente organizado, mas havia algo pessoal no arranjo. Uma xícara meio vazia de lápis de décadas, uma almofada de couro gasta e, mais intrigante, um pequeno buraco de fechadura de latão incrustado na superfície da escrivaninha que não parecia combinar com nenhuma das gavetas visíveis. A escrivaninha enigma dos Henrique, disse Vitória, observando a exploração de Júlia. Uma das criações mais inteligentes do seu pai. Dizem que contém uma dúzia de compartimentos escondidos, mas acho que ninguém jamais os encontrou todos. William amava essa escrivaninha. Passava horas aqui, especialmente naquelas últimas semanas antes. Antes de ele desaparecer, Júlia completou baixinho. Ela passou os dedos pela borda da escrivaninha, sentindo irregularidades. Tia Vitória, por que você não nos encontrou antes? Mamãe disse que pessoas estavam nos observando, nos ameaçando. Quem iria querer nos machucar? Vitória afundou em uma das poltronas de couro, de repente parecendo mais velha. Júlia, há tanto que você não sabe sobre o legado Henrique. Seu pai descobriu algo que o deixou muito preocupado. Mas antes que pudesse me dizer o que era, ele desapareceu. Tudo o que deixou foi um bilhete dizendo para proteger sua família a todo custo. O coração de Júlia começou a acelerar. A chave do medalhão de sua mãe parecia queimar em seu bolso, onde ela vinha carregando-a. Poderia ser possível? Um grito repentino de Beatriz lá em cima fez ambas pularem. Só está cansada demais, Graça as tranquilizou. Vamos andar com ela um pouco. Mas a interrupção havia quebrado o momento. Vitória se levantou, alisando seu terno. Talvez devêssemos tomar um chá. Joaquim faz excelentes bolinhos e tenho tantas histórias para compartilhar sobre seu pai quando jovem. Enquanto caminhavam para a sala de jantar, Júlia lançou um último olhar para a escrivaninha enigma. Ela tinha certeza agora. Aquele misterioso buraco de fechadura tinha que estar conectado à chave do medalhão. Mas com Vitória observando tão de perto, como ela jamais teria a chance de experimentá-la. A sala de jantar da família Henrique era um estudo de elegância do mundo antigo, com papel de parede pintado à mão e um lustre que lançava prismas de arco-íris pela toalha de mesa branca. Joaquim serviu chá em delicadas xícaras de porcelana, enquanto Vitória arrumava bolinhos recém-assados em pratos de prata. Açúcar? Vitória perguntou, sua mão pairando sobre o açucareiro ornamentado. Júlia notou que os dedos de sua tia tremiam ligeiramente, traindo uma emoção que seu rosto composto não mostrava. Sim, por favor. Júlia respondeu, observando Graça retornar com uma Beatriz agora calma. A bebê imediatamente estendeu os braços para Júlia, que pegou sua irmã agradecida. Ter Beatriz em seus braços sempre a ajudava a pensar com mais clareza. Os olhos de Vitória seguiram sua interação com uma mistura de admiração e tristeza. Sabe, William era do mesmo jeito comigo, depois que nossos pais faleceram. Tão protetor, tão dedicado. Ele mal tinha 20 anos, mas colocou sua própria vida em espera para me criar.
O que aconteceu com seus pais? Júlia perguntou, percebendo o quão pouco sabia sobre a história de sua família. Vitória mexeu seu chá lentamente. Eles eram pesquisadores, mentes brilhantes que viajavam pelo mundo estudando dispositivos mecânicos antigos. Eles desapareceram durante uma expedição ao Egito quando eu tinha 5 anos. William foi quem recebeu o telegrama. A mão de Júlia apertou sua xícara de chá. Outro desaparecimento na família. Eles descobriram o que aconteceu. Oficialmente, foi um acidente durante uma escavação. Vitória disse cuidadosamente. Mas William, ele nunca acreditou nisso. Ele passou anos investigando, o que o levou a desenvolver seu interesse em quebra-cabeças e mecanismos escondidos. Ele acreditava que nossos pais haviam descoberto algo importante, algo que haviam escondido. Graça inclinou-se para a frente, intrigada. E ele alguma vez encontrou algo? A expressão de Vitória tornou-se cautelosa. Se encontrou, nunca me disse diretamente. Mas naqueles últimos meses ele estava diferente. Animado com algo, porém cauteloso. Ele passava horas em seu escritório trabalhando em cálculos complexos. Então vieram as irregularidades que ele descobriu nas contas da empresa. Um suave badalar os interrompeu. O relógio de pêndulo no corredor marcando 4 horas. Vitória olhou para ele, então levantou-se abruptamente. Oh, céus, sinto muito. Esqueci completamente que tenho uma reunião do conselho às 4:30. Vocês se importariam terrivelmente se continuássemos isso em outra ocasião? Júlia tentou esconder sua decepção, justo quando a conversa estava ficando interessante. Claro que não. Obrigada por nos receber. Por favor, voltem. Amanhã. Vitória insistiu, levando-as até a porta. Na verdade, Júlia, você consideraria passar mais tempo aqui, conhecendo sua herança? A casa tem tantas histórias para contar. Júlia olhou para Graça, que assentiu encorajadoramente. Eu gostaria, Júlia disse cuidadosamente, desde que Beatriz possa vir também. Claro, o berçário é de vocês sempre que quiserem, e Júlia... Vitória hesitou, então tirou algo do bolso, uma velha chave de latão em uma fita de seda. Esta era a chave reserva do seu pai para a casa. Agora é sua. Enquanto voltavam para casa, Júlia segurava a chave em uma mão e os pequenos dedos de Beatriz na outra. Graça olhou para ela pelo retrovisor. O que você está pensando, querida? Que há muito mais nesta história, Júlia respondeu lentamente. A maneira como tia Vitória falou sobre a investigação do papai sobre o desaparecimento dos pais dele, então mudou de assunto quando mencionou as contas da empresa. E você notou como ela terminou rapidamente a visita quando começou a falar sobre os últimos meses do papai? Graça assentiu pensativamente. Ela parece genuinamente afeiçoada a vocês duas, mas definitivamente está escondendo algo. Júlia tirou a pulseira de berloques, estudando-a na luz da tarde que se desvanecia. Um berloque em particular chamou sua atenção. Uma pequena pirâmide que parecia ecoar a história de Vitória sobre o desaparecimento de seus pais no Egito. Graça, ela disse de repente. Seria possível visitar mamãe no hospital novamente? Amanhã? Acho que ela precisa saber sobre esta conversa. E talvez seja a hora de experimentar aquela chave do medalhão na escrivaninha do papai. Beatriz arrulhou e alcançou a pulseira de berloques. Seu pequeno rosto sério, como se ela também entendesse o peso dos segredos familiares, esperando para serem descobertos. O quarto de hospital de Margarida Mendes havia se transformado ao longo da última semana, agora cheio de flores dos Ribeiro e desenhos alegres que Júlia havia feito durante suas visitas. Sua mãe parecia mais forte hoje, sentada na cama e até conseguindo segurar Beatriz por alguns momentos preciosos. Vitória lhe contou sobre seus avós? Margarida perguntou, sua voz firme, mas seus olhos preocupados. Suponho que fosse inevitável, que você eventualmente conhecesse a história da família. Júlia sentou-se na beira da cama, a pulseira de berloques estendida entre elas. Mãe, por que você nunca me contou? Sobre a investigação do papai? Sobre os pais dele? Margarida tocou suavemente o berloque da pirâmide. Porque o conhecimento pode ser perigoso, querida. Seu pai descobriu isso da maneira mais difícil. Na noite antes de desaparecer, ele chegou em casa tão animado.
Disse que finalmente havia resolvido o enigma, entendido o que seus pais haviam encontrado no Egito. O que era? Júlia inclinou-se ansiosamente para a frente. Ele nunca teve a chance de me dizer, mas ele me deu o medalhão naquela noite, me fez prometer mantê-lo seguro. As mãos de Margarida tremeram levemente enquanto ajustava o cobertor de Beatriz. Ele disse que tudo o que precisávamos saber estava escondido à vista de todos, exatamente como seus pais o haviam ensinado. Graça, que estava ouvindo silenciosamente de sua cadeira perto da janela, falou. Margarida, a chave que encontramos no medalhão, Júlia acha que pode se encaixar na escrivaninha de William na casa dos Henrique. O rosto de Margarida empalideceu. A escrivaninha enigma. Oh, não. Não, Júlia. Você não pode. Mãe, Júlia interrompeu gentilmente. Não sou mais aquela garotinha. Cuidei de Beatriz sozinha, mantive nós duas seguras. O que quer que papai tenha encontrado, o que quer que ele estivesse tentando nos proteger, não merecemos saber a verdade? Um longo momento passou enquanto mãe e filha se olhavam. Finalmente, Margarida suspirou. Você está certa. Você é tão parecida com ele. Aquela mesma determinação tranquila. Ela alcançou sua bolsa, na mesa de cabeceira, removendo um diário de couro gasto. Mantive isto escondido todos esses anos. É o diário de pesquisa do seu pai. Júlia pegou o diário com mãos trêmulas. Você tinha isso o tempo todo? Eu não podia arriscar que alguém o encontrasse, mas talvez agora... Margarida olhou para Graça. Você vai cuidar delas. O que quer que descubram? Graça moveu-se para ficar ao lado de Júlia, colocando uma mão de apoio em seu ombro. Com minha vida. Júlia abriu o diário cuidadosamente. As páginas estavam cheias da caligrafia elegante de seu pai, entremeadas, com desenhos técnicos e o que pareciam símbolos antigos. Uma página continha um esboço detalhado da pulseira de berloques, com notas ao lado de cada berloque. A chave é apenas o começo, Júlia leu em voz alta. Cada berloque contém uma peça do quebra-cabeça. Juntos, eles revelam o caminho. Ela olhou para sua mãe. Papai criou a pulseira como um guia? Margarida assentiu. Ele disse que seus pais lhe ensinaram que a melhor maneira de proteger informações importantes era escondê-las em coisas bonitas que as pessoas gostariam de preservar. A pulseira, o medalhão, até aquela escrivaninha, eles são todos parte de algo maior. Beatriz estendeu-se dos braços de Margarida tentando pegar o diário. Quando Júlia o afastou, uma fotografia solta escorregou de entre as páginas. Um jovem William Henrique em pé diante de uma pirâmide egípcia, seus braços ao redor de um homem e uma mulher que deviam ser seus pais. Todos estavam sorrindo, mas algo em sua postura sugeria urgência, como se soubessem que seu tempo juntos era limitado. Seus avós descobriram algo no Egito, Margarida disse suavemente. Algo que pessoas poderosas queriam manter escondido. William passou sua vida tentando terminar o trabalho deles, expor a verdade, mas ele queria ter certeza de que, se algo acontecesse com ele, você teria tudo o que precisava para entender quando chegasse a hora certa. Júlia estudou a fotografia de perto. Sua avó usava um colar que parecia notavelmente similar ao medalhão de sua mãe. E ali, no pulso de seu avô, estava o que parecia ser uma versão masculina da pulseira de berloques. Mãe, ela disse lentamente, acho que preciso voltar à casa dos Henrique. Hoje. Há algo que preciso tentar. Margarida tocou a bochecha da filha. Tenha cuidado, minha corajosa menina. E lembre-se, confie nos seus instintos. Eles mantiveram você e Beatriz seguras até agora. Enquanto se preparavam para sair, Júlia notou sua mãe e Graça trocando olhares significativos. Mais tarde no carro, Graça explicou. Sua mãe me pediu para lhe dar algo quando chegasse a hora certa. Acho que essa hora é agora. Ela entregou a Júlia um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Dentro, havia uma delicada corrente de ouro sustentando um único berloque, idêntico aos da pulseira de sua avó. A casa dos Henrique parecia diferente quando Júlia se aproximou dela pela segunda vez. O sol da tarde lançava longas sombras pelo gramado bem cuidado, e as janelas pareciam observar sua chegada com olhos conhecedores. Usando a chave de seu pai, elas entraram silenciosamente,
encontrando o grande saguão vazio. Joaquim? Graça chamou suavemente, sem resposta. Vitória mencionou que tinha reuniões durante toda a tarde. Júlia lembrou. Talvez esta seja a nossa chance. Elas seguiram para o escritório de William, Beatriz dormindo pacificamente nos braços. De Graça. O coração de Júlia batia forte ao se aproximar da escrivaninha enigma. O buraco da fechadura de latão brilhava na luz do sol poente que entrava pelas janelas, quase como se estivesse esperando por ela. Com dedos trêmulos, Júlia removeu a chave do medalhão. Antes de inseri-la, ela estudou a escrivaninha mais cuidadosamente, lembrando-se das palavras de seu pai no diário. A chave é apenas o começo. A superfície era embutida com padrões intrincados que, olhando mais de perto, pareciam formar uma espécie de mapa. Os berloques, ela sussurrou tirando a pulseira. Eles não são apenas decorações, são marcadores. Ela começou a colocá-los na superfície da escrivaninha, combinando suas formas com sutis reentrâncias na madeira. Graça observava fascinada enquanto Júlia trabalhava. É como uma fechadura de combinação, ela observou. Cada peça precisa estar exatamente no lugar certo. Quando o último berloque foi posicionado, Júlia prendeu a respiração e inseriu a chave. Ela deslizou perfeitamente. Ela a girou, ouvindo uma série de cliques delicados enquanto mecanismos ocultos se ativavam. Um pequeno painel na superfície da escrivaninha deslizou, revelando um compartimento contendo um único envelope, amarelado com a idade. Dentro havia uma carta, escrita na mesma caligrafia elegante do diário. Minha querida Júlia, se você está lendo isto, já demonstrou a inteligência e coragem que correm tão fortemente em nossa família. Estou escrevendo esta carta, sabendo que posso não estar presente para lhe contar essas coisas pessoalmente. O que seus avós descobriram no Egito não foram ouro ou joias, mas algo muito mais valioso. Evidências de uma sociedade antiga que havia desenvolvido notáveis avanços tecnológicos, incluindo fontes de energia sustentável que poderiam transformar nosso mundo moderno. Mas interesses poderosos não queriam que essa descoberta se tornasse pública. Teria perturbado muitas fortunas, desafiado muitos poderes estabelecidos. Meus pais confiaram sua pesquisa a mim, e passei anos reunindo provas tanto de suas descobertas quanto das pessoas que tentaram suprimi-las. Os fundos desviados da fundação, Henrique, as irregularidades que descobri, eram apenas parte de um padrão maior. Escondi a documentação completa, onde apenas um verdadeiro Henrique poderia encontrar, usando os quebra-cabeças e padrões que nossa família sempre amou. O berloque que sua mãe agora usa é a chave final. Combinado com a pulseira de sua avó e esta escrivaninha, revelará tudo o que você precisa saber. Confie em Vitória para guiá-la, mas lembre-se, em nossa família nada é exatamente o que parece. Eu amo você, minha querida filha. Cuide de sua irmã e saiba que, aconteça o que acontecer, estou muito orgulhoso de vocês duas. Com todo o meu amor, papai. As mãos de Júlia tremiam ao terminar de ler. Graça tinha lágrimas nos olhos. Oh, Júlia. Mas Júlia já estava examinando o novo berloque que Graça lhe dera. Diferente dos outros, ele tinha uma pequena lente embutida em seu centro. Quando ela o segurou contra o olho, podia ver que funcionava como uma lupa. O padrão da escrivaninha, ela percebeu. Não é apenas um mapa, é uma mensagem. Mas você só pode lê-la com isto. Enquanto ela começava a estudar a superfície da escrivaninha através da lente do berloque, um som vindo da porta fez ambas congelarem. Vitória estava lá, seu rosto ilegível enquanto absorvia a cena diante dela. Eu me perguntava quando você descobriria, ela disse suavemente. A questão é, você está pronta para o que vem a seguir? Vitória fechou a porta do escritório, seus saltos ecoando suavemente no piso de madeira enquanto se aproximava da escrivaninha. Júlia instintivamente se moveu para mais perto de Graça, que segurava Beatriz protetoramente. Eu tenho observado você, Júlia, disse Vitória, sua voz gentil. Vendo como você cuida de Beatriz, como você junta as peças. Você é tão parecida com William.
Ele tinha aquele mesmo jeito tranquilo de resolver enigmas, de ver padrões que outros não percebiam. Ela alcançou o bolso de seu casaco e retirou algo que fez Júlia ofegar. Outro berloque, idêntico ao que Graça acabara de lhe dar. Sim, Vitória sorriu. Eu também tenho um. Cada uma de nós recebeu um. Você, sua mãe e eu. 3 peças do mesmo quebra-cabeça, exatamente como William planejou. Você sabia? Júlia perguntou. Todo esse tempo? Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Eu sabia partes. William me disse que estava trabalhando em algo grande, algo que mudaria tudo. Mas ele era cuidadoso, compartimentando as informações para proteger todos os envolvidos. Na noite em que ele desapareceu, ele me deixou um bilhete. Cuide delas, mas à distância. Quando Júlia estiver pronta, ela encontrará o caminho de volta para casa. Mas por que você não nos ajudou? A voz de Júlia falhou. Passamos por tantas dificuldades, mamãe estava tão assustada. Porque eu também estava sendo vigiada, Vitória admitiu. As mesmas pessoas que queriam suprimir as descobertas dos nossos pais ainda estavam por aí. Se eu tivesse feito contato direto, teria levado-os diretamente até vocês. Então fiz o que pude das sombras, garantindo que certos investimentos dessem certo, que bolsas de estudo estivessem disponíveis se necessário, que portas se abrissem no momento certo. Graça falou sua voz pensativa. Como garantir que Tomás e eu estivéssemos naquela padaria naquela noite? Vitória assentiu. Eu conhecia a reputação de Tomás por ajudar crianças necessitadas. Quando soube que Júlia e Beatriz estavam vivendo nas ruas, eu já arranjei as coisas. Não era ideal, mas foi o melhor que pude fazer enquanto as mantinha seguras. Júlia olhou para o berloque em sua mão, depois para o de Vitória. E agora? O que acontece agora? Agora, Vitória disse, movendo-se para a escrivaninha. Fazemos o que William teria desejado. Terminamos o que nossos pais começaram. Ela colocou seu berloque ao lado do de Júlia, criando uma ampliação mais poderosa. Juntas, podemos finalmente ler a mensagem completa. A superfície da escrivaninha pareceu se transformar sob as lentes combinadas. O que tinha aparecido como padrões decorativos revelou-se como minúsculas linhas de texto, fluindo pela madeira como rios de conhecimento. São coordenadas, Júlia respirou, reconhecendo os números. E datas, nomes. Seus avós não eram apenas arqueólogos, Vitória explicou. Eles faziam parte de uma rede de pesquisadores que havia descoberto evidências de tecnologias antigas avançadas, fontes de energia limpa, métodos de construção sustentáveis, tratamentos médicos muito além do seu tempo, conhecimento que poderia revolucionar nosso mundo. Ela traçou um padrão na escrivaninha com o dedo. Mas esse conhecimento ameaçava muitos interesses poderosos. Companhias petrolíferas, gigantes farmacêuticos, monopólios tecnológicos, todos corriam o risco de perder fortunas se essas descobertas se tornassem públicas. E papai encontrou provas? Júlia perguntou, embora já soubesse a resposta. Mais do que provas, ele encontrou os registros reais, a pesquisa original, escondeu tudo, peça por peça, em locais ao redor do mundo. Cada conjunto de coordenadas leva a outra peça do quebra-cabeça. Os olhos de Vitória brilhavam de empolgação. E agora, com os 3 berloques juntos, podemos finalmente começar a descobrir tudo. Beatriz escolheu aquele momento para acordar, seu gorgolejo feliz quebrando. Atenção na sala. Vitória sorriu para a bebê, então olhou seriamente para Júlia. Mas primeiro precisamos contatar algumas pessoas, aliados confiáveis com quem seu pai trabalhou. Eles têm esperado anos por este momento, protegendo suas próprias peças. Do quebra-cabeça. E Júlia? Ela hesitou. Há mais alguém que você precisa conhecer. Alguém que tem esperado muito tempo para ver vocês duas. A viagem até as redondezas de São Paulo levou quase 1 hora, com Vitória liderando o caminho em seu carro, enquanto Júlia, Beatriz e Graça seguiam no veículo dos Ribeiro. Eles entraram em uma estrada particular que serpenteava por uma densa floresta, eventualmente emergindo em uma propriedade extensa, escondida atrás de altos portões de ferro. Refúgio dos Cedros, Vitória anunciou,
enquanto os portões se abriam automaticamente. Uma das propriedades mais bem guardadas da família Henrique. Nem mesmo os membros do conselho da empresa sabem sobre este lugar. A casa que surgiu à vista não era nada como a grandiosa mansão vitoriana na cidade. Esta era uma estrutura moderna de vidro e pedra, parecendo emergir organicamente da paisagem. Painéis solares brilhavam no telhado, e Júlia notou o que parecia ser um sofisticado sistema de segurança integrado perfeitamente ao design. Ao estacionarem, Júlia viu alguém parado nos degraus da frente. Um homem idoso com olhos gentis e um andador. Vitória se apressou para ajudá-lo a descer os degraus, mas sua atenção estava totalmente fixada em Júlia e Beatriz. Meu Deus, ele sussurrou enquanto se aproximavam. Você se parece exatamente com Catarina. Ao olhar confuso de Júlia, ele acrescentou: sua avó. Eu reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Vitória fez a apresentação. Júlia, Beatriz, este é o Dr. João Porto. Ele trabalhou com seus avós no Egito e mais tarde com seu pai. Ele tem ajudado a proteger a pesquisa deles todos esses anos. Dr. Porto estendeu uma mão trêmula para tocar a bochecha de Beatriz. A próxima geração de Henrique. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Ele olhou para Júlia. Você descobriu o segredo da escrivaninha? Júlia assentiu. As coordenadas, elas levam à pesquisa escondida? Partes dela, Dr. Porto confirmou. Mas mais importante, elas levam às provas. Provas de que as descobertas de seus avós foram sistematicamente suprimidas. William documentou tudo, criou um rastro que não poderia ser negado uma vez revelado. Eles o seguiram para dentro até uma sala que tirou o fôlego de Júlia. Uma parede inteira estava coberta com fotografias, documentos e mapas, todos conectados, por cordões coloridos como um quadro de investigação de detetive. No centro estava a fotografia que ela havia encontrado no diário de seu pai, seus avós e seu jovem pai no Egito. Sua avó era brilhante, disse Dr. Porto, olhando para a foto. Ela foi a primeira a reconhecer o significado das marcações que encontramos, não apenas registros históricos, mas especificações técnicas reais. Os antigos egípcios tinham conhecimentos que poderiam revolucionar como produzimos energia, tratamos doenças. Até mesmo cultivamos alimentos em condições desérticas. Mas alguém não queria que esse conhecimento se tornasse público. Júlia adivinhou. Dr. Porto assentiu sombriamente. Corporações poderosas corriam o risco de perder bilhões se essas descobertas viessem à luz. Quando ameaças não funcionaram, seus avós desapareceram. Anos depois, quando William chegou perto demais de expor a verdade, ele também desapareceu. Graça, que estivera observando silenciosamente, falou, mas ele deixou um rastro para Júlia seguir. Sim, Vitória confirmou. Ele sabia que sua filha herdaria não apenas sua determinação, mas a mente brilhante de Catarina e o coração compassivo de Tomás. Ela sorriu para Júlia. Você provou isso pelo modo como cuidou de Beatriz, pelas escolhas que fez mesmo em circunstâncias desesperadas. Dr. Porto moveu-se para um sofisticado conjunto de computadores no canto. William também deixou outra coisa, algo que temos mantido, atualizado e protegido há anos. Um arquivo digital completo de tudo o que ele descobriu, programado para ser enviado para todos os principais veículos de notícias e instituições científicas do mundo. Ele digitou brevemente, e telas ganharam vida mostrando enormes quantidades de dados. Tudo o que precisa são 3 senhas, codificadas nos 3 berloques lentes, para ativar o protocolo de liberação. Estamos esperando por este momento há muito tempo. Júlia olhou para as telas, depois para Beatriz dormindo pacificamente nos braços de Graça. Ela pensou em sua mãe, ficando mais forte a cada dia no hospital, e nos Ribeiro, que as acolheram sem hesitação. Finalmente, ela se virou para Vitória e Dr. Porto. Antes de fazermos isso, ela disse firmemente, preciso saber tudo, sem mais segredos, sem mais meias-verdades. Preciso entender exatamente o que meu pai descobriu e o que aconteceu com ele. Beatriz e eu merecemos a história completa. Vitória e Dr. Porto trocaram olhares.
Você está certa, Vitória disse suavemente. É hora de você aprender tudo, incluindo o que realmente aconteceu na noite em que seu pai desapareceu e porque ele garantiu que você encontraria seu caminho até o Refúgio dos Cedros. Na aconchegante biblioteca do Refúgio dos Cedros, com Beatriz cochilando em um berço portátil nas proximidades, Vitória e Dr. Porto finalmente compartilharam a história que haviam mantido escondida por tanto tempo. A lareira projetava sombras quentes nas paredes, enquanto Vitória começava a falar. Naquela noite, seu pai me ligou em estado de extraordinária excitação. Ele finalmente havia reunido todas as peças, não apenas a pesquisa dos nossos pais, mas evidências da supressão sistemática de descobertas semelhantes ao longo da história. Ele havia criado um sistema à prova de falhas para proteger e eventualmente revelar tudo. Dr. Porto continuou. William passou anos construindo uma rede de aliados confiáveis, cientistas, jornalistas, especialistas em segurança digital. Nós o ajudamos a criar o arquivo, estabelecer locais seguros ao redor do mundo para esconder evidências físicas, mas ele sabia que as peças mais importantes tinham que permanecer dentro da família. Os berloques, disse Júlia, tocando o que estava em seu pescoço. Sim, Vitória assentiu. 3 lentes, 3 perspectivas necessárias para ver a verdade completa. Ele as deu às 3 pessoas em quem mais confiava. Eu, sua mãe e você, embora você fosse jovem demais para saber na época. Graça, sentada protetoramente perto de Júlia, fez a pergunta que estava queimando na mente de todos. Mas o que aconteceu com ele naquela noite? Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Ele veio aqui ao Refúgio dos Cedros. Disse que tinha uma tarefa final a completar antes de implementar o protocolo de liberação. Mas alguém o havia seguido. Alguém que estivera observando todos nós por meses. William conseguiu nos enviar um aviso. Dr. Porto continuou. Implementamos protocolos de emergência. Apagamos todos os vestígios da existência da rede. Vitória teve que se distanciar publicamente dele para manter sua posição na Henrique Empreendimentos, para ficar de olho naqueles que poderiam ameaçar a família. Sua mãe foi incrivelmente corajosa, Vitória acrescentou olhando para Júlia. Ela entendeu imediatamente o que precisava ser feito. Pegou você e entrou em esconderijo, sabendo que um dia você estaria pronta para terminar o que seu pai começou. Júlia levantou-se e caminhou até a janela, olhando para os terrenos pacíficos. Mas papai, para onde ele foi? Vitória e Dr. Porto trocaram olhares significativos. Júlia, Vitória disse gentilmente, há mais uma coisa que você precisa ver. Algo que responderá a essa pergunta. Eles conduziram o grupo por um corredor até o que parecia ser uma parede em branco. Vitória colocou sua mão em um painel oculto e a parede deslizou para o lado, revelando um elevador. Enquanto desciam, o coração de Júlia começou a acelerar, sentindo que estavam prestes a descobrir algo momentoso. O elevador se abriu em um vasto espaço subterrâneo que parecia uma combinação de laboratório científico e aposentos. Bancos de computadores zumbiam silenciosamente e equipamentos médicos sofisticados alinhavam uma parede. Mas o que chamou a atenção de Júlia foi a figura parada em uma bancada de trabalho, de costas para eles, seu cabelo agora prateado, mas sua postura dolorosamente familiar. Olá, Júlia, William Henrique disse suavemente, virando-se para encarar sua filha pela primeira vez em 10 anos. Senti tanto sua falta. Júlia sentiu seus joelhos fraquejarem. Graça rapidamente deu um passo à frente para apoiá-la, enquanto Vitória explicava. A instalação subterrânea do Refúgio dos Cedros foi projetada como último recurso, um local seguro onde pesquisas vitais poderiam continuar protegidas daqueles que as suprimiriam. Quando William foi seguido naquela noite, ele não teve escolha a não ser desaparecer completamente. Nem mesmo eu sabia que ele estava aqui até anos depois. Todo esse tempo, Júlia sussurrou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você esteve aqui todo esse tempo? Os olhos de William também estavam úmidos enquanto ele dava um passo à frente. Eu queria entrar em contato com você, ver você crescer, mas não era seguro.
Não até que você fosse grande o suficiente para entender e se proteger. E então Beatriz chegou. Ele olhou para sua filha mais nova, dormindo com intenso amor. Tenho monitorado vocês duas através de Vitória, garantindo que estivessem seguras, esperando pelo momento certo. À noite na padaria, Júlia percebeu. Isso também foi planejado? Não exatamente, William sorriu. Sabíamos que vocês estavam na área, mas sua decisão de abordar Tomás Ribeiro por ajuda, isso foi tudo você. Assim como sua mãe, sempre colocando as necessidades de Beatriz em primeiro lugar. Soube então que você estava pronta. O choro suave de Beatriz quebrou a tensão emocional na sala. Ela havia acordado e estava estendendo os braços, de alguma forma sentindo a importância do momento. As mãos de William tremeram quando Graça trouxe a bebê para ele. Ela tem o sorriso de Catarina, ele sussurrou, embalando sua filha mais nova. E sua determinação, Júlia. Eu assisti através de câmeras de segurança enquanto você cuidava dela, a protegia. Você demonstrou mais coragem do que eu jamais tive. Júlia encontrou sua voz. Mas por que agora? O que mudou? Várias coisas. William explicou, balançando suavemente Beatriz. Primeiro, você está velha o suficiente agora para entender e fazer suas próprias escolhas. Segundo, o arquivo digital está finalmente completo. 10 anos de pesquisa, adicional e evidências compiladas. Mas mais importante, as pessoas que tentaram suprimir esse conhecimento estão perdendo seu poder. Dr. Porto deu um passo à frente, trazendo exibições nas telas próximas. O mundo está diferente agora. Iniciativas de energia limpa estão ganhando impulso. O público está exigindo transparência das corporações. O momento finalmente é propício para liberar as descobertas dos seus avós. Mas tem que ser sua decisão, Júlia, William disse seriamente. Você e Beatriz são o futuro do legado Henrique. Se você escolher ativar o protocolo de liberação, isso mudará tudo. Não apenas para nossa família, mas para o mundo. Júlia olhou ao redor da instalação subterrânea, absorvendo os anos de trabalho, a dedicação que havia sido investida na proteção desse conhecimento. Mamãe sabe que você está aqui. O rosto de William suavizou. Ainda não. Eu queria que você soubesse primeiro, que entendesse tudo antes de contarmos a ela. Ela sacrificou tanto para proteger vocês duas. Ela merece saber a verdade da maneira certa. Vitória tocou o braço de Júlia gentilmente. Há mais para ver, se você estiver pronta. Seu pai continuou a pesquisa dos seus avós. Os avanços que eles fizeram aqui embaixo são extraordinários. Durante a hora seguinte, William e Dr. Porto as guiaram pela instalação. A mente de Júlia girava com as implicações do que via. Sistemas de energia sustentável, tratamentos, médicos revolucionários, inovações agrícolas que poderiam ajudar a alimentar milhões. Todo esse conhecimento, esperando para ser compartilhado com o mundo. Os 3 berloques, ela disse finalmente, não são apenas senhas, são chaves para diferentes partes da pesquisa. William sorriu orgulhosamente. Exatamente. Minha lente contém as especificações técnicas. A de Vitória contém a documentação histórica. E a sua, Júlia, contém algo igualmente importante, o elemento humano, a estrutura ética que seus avós desenvolveram para garantir que esse conhecimento seria usado para o benefício de toda a humanidade. Beatriz, ainda nos braços de seu pai, alcançou o berloque ao redor do pescoço de Júlia, como se entendesse sua importância. O gesto pareceu decidir algo para Júlia. Deveríamos contar para a mamãe amanhã, ela disse firmemente. E então liberamos tudo. É hora de a verdade ser conhecida. Graça, que estivera observando silenciosamente, falou. E quanto às pessoas que tentaram impedir isso, elas não tentarão novamente? Talvez, William reconheceu. Mas não estamos mais nos escondendo. A família Henrique tem aliados em todo o mundo agora. Cientistas, jornalistas, organizações humanitárias. Uma vez que a informação for liberada, não poderá ser suprimida novamente. Olhando para seu pai, segurando Beatriz, vendo o amor e orgulho em seus olhos, Júlia
Sentiu um tempo de vida de perguntas e medos, finalmente começando a se acalmar. Haveria desafios pela frente, mas eles os enfrentariam juntos, como uma família. Pai, ela disse suavemente, você vai voltar para casa agora? Para a mansão? William olhou ao redor para seu santuário subterrâneo. Está na hora, não? É, me escondi por tempo suficiente. Ele beijou a testa de Beatriz, então alcançou a mão de Júlia. Vamos trazer a família Henrique de volta à luz. Todos nós, juntos. O corredor do hospital parecia mais longo do que nunca enquanto Júlia caminhava ao lado da cadeira de rodas de seu pai, empurrando Beatriz em seu carrinho. Eles haviam decidido que William deveria parecer menos robusto do que realmente era. Uma precaução sugerida pelo Dr. Porto. Graça e Vitória seguiam logo atrás, oferecendo apoio e observando qualquer sinal de atenção indesejada. O quarto de Margarida estava cheio de luz da manhã quando eles entraram. Ela estava sentada na cama, parecendo mais forte do que nunca, lendo um livro que Tomás havia trazido. Quando ela olhou para cima e viu William, o livro caiu de suas mãos. Não pode ser. Ela sussurrou, seu rosto perdendo a cor. Will? William levantou-se da cadeira de rodas, movendo-se para a cabeceira da cama com passos firmes. Olá, meu amor. Sinto muito por todos esses anos. A reunião que se seguiu trouxe lágrimas aos olhos de todos. Margarida e William se abraçaram. 10 anos de separação se dissolvendo em uma enxurrada de emoções. Beatriz, sentindo a importância do momento, permaneceu extraordinariamente quieta em seu carrinho, observando com olhos arregalados. Você estava certo, Margarida disse finalmente, tocando o rosto de William como se para ter certeza de que ele era real. Sobretudo, a pesquisa, o perigo, tudo, eu as mantive seguras, Will. Mantive nossas meninas seguras. Você fez mais do que isso, William respondeu, sua voz embargada pela emoção. Você criou Júlia para ser extraordinária. E agora temos Beatriz também. Ele se virou para olhar suas filhas com profundo amor e orgulho. A hora chegou, Vitória disse gentilmente. Margarida, estamos prontos para liberar tudo. Toda a pesquisa, todas as evidências. Mas queríamos que você soubesse toda a verdade primeiro e que fizesse parte da decisão. Durante a hora seguinte, eles explicaram tudo. O refúgio dos cedros, a pesquisa contínua, a rede mundial de aliados. Margarida ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas incisivas que mostravam que ela não havia perdido nada de sua rápida inteligência durante os anos de esconderijo. Então os 3 berloques juntos acionarão a liberação? Ela perguntou, tocando seu próprio berloque que Graça havia devolvido a ela. E vocês têm certeza de que o mundo está pronto? Mais do que pronto, Dr. Porto disse da porta, tendo se juntado a eles silenciosamente. Na verdade, já recebemos sinais de nossa rede. Eles estão de prontidão esperando nosso sinal. Júlia observava seus pais juntos, vendo como naturalmente eles voltaram à sua antiga parceria. Apesar de 10 anos separados, eles ainda se moviam. Em sincronia, completavam os pensamentos um do outro. Isso lhe deu esperança para todas as mudanças que estavam por vir. Quando posso sair do hospital? Margarida perguntou de repente. Quero estar em casa quando fizermos isso. Quero toda a nossa família reunida na mansão Henrique. Tomás, que havia chegado durante a conversa, deu um passo à frente. Falei com seus médicos, com os cuidados. Domiciliares adequados, você poderia receber alta amanhã. Então é quando faremos, William decidiu. Amanhã à noite, em meu escritório, ativamos o protocolo de liberação. A família Henrique finalmente dando um passo para a luz juntos. Como que, confirmando a decisão, Beatriz soltou um grito feliz, estendendo os braços para seu pai. William a pegou no colo, e Júlia observou enquanto sua irmã colocava sua pequena mão contra a bochecha do pai. Um gesto de tamanha confiança e amor puro que fez seu coração doer. Graça tocou o ombro de Júlia gentilmente. Você está pronta para amanhã, para tudo mudar. Júlia olhou ao redor do quarto para sua família reunida, seus pais reunidos, Vitória sorrindo calorosamente, Beatriz nos braços do pai,
os Ribeiro, que se tornaram uma parte tão importante de suas vidas. Ela pensou em todos os anos de segredos e separação, do legado que seus avós haviam deixado, da promessa de um mundo melhor escondido naqueles 3 simples berloques. Sim, ela disse firmemente. É hora da verdade. Tempo de nossa família estar completa novamente. Ao saírem do hospital naquela noite, Júlia notou uma mudança sutil no ar, uma sensação de antecipação, de destino se encaixando. Amanhã mudaria tudo, não apenas para os Henrique, mas para o mundo, e desta vez, eles enfrentariam isso juntos. A mansão Henrique brilhava com calor enquanto a família se reunia no escritório de William na noite seguinte. Margarida, confortavelmente instalada em uma poltrona acolchoada, segurava Beatriz, enquanto William fazia os preparativos finais em sua escrivaninha. Os 3 berloques lentes estavam prontos na superfície de madeira polida, brilhando à luz do abajur. A rede está de prontidão, Dr. Porto anunciou, monitorando comunicações em um sofisticado laptop. Instalações de pesquisa, organizações de notícias e grupos humanitários em todo o mundo estão prontos para receber e verificar os dados. Júlia estava junto à janela, observando o sol se pôr sobre São Paulo. Tanta coisa havia mudado desde aquela noite desesperada, quando ela abordou um estranho do lado de fora de uma padaria, segurando Beatriz e esperando por ajuda. Agora ela entendia que a esperança nunca realmente as havia abandonado, apenas estava esperando como seu pai, pelo momento certo para emergir. Júlia, William chamou suavemente. Você faria as honras? Ela se virou para encontrar. Todos olhando para ela, seus pais Vitória, os Ribeiro, Dr. Porto. Até Beatriz havia ficado quieta, como se sentisse a importância do momento. Júlia aproximou-se da escrivaninha e pegou seu berloque lente. Juntas, Vitória disse levantando sua própria lente. Margarida entregou Beatriz para Graça e se juntou a elas completando o triângulo. Enquanto elas mantinham as 3 lentes alinhadas, o texto oculto na superfície da escrivaninha começou a brilhar suavemente. Números e símbolos apareceram, formando padrões complexos que os sistemas de computador traduziram em códigos de ativação. Está feito, Dr. Porto anunciou após um momento. A informação está sendo liberada mundialmente. Já estamos recebendo confirmação de nossos contatos primários. William envolveu Margarida com um braço, ambos observando as telas dos computadores com lágrimas nos olhos. Mamãe e papai ficariam tão orgulhosos, Vitória sussurrou. O trabalho deles, o sacrifício, não foi em vão. O que acontece agora? Júlia perguntou, pegando Beatriz de volta de Graça. Agora, William sorriu. Temos trabalho a fazer. O mundo precisará de orientação para entender e implementar essas descobertas de forma responsável. A Fundação Henrique liderará esse esforço com todos nós trabalhando juntos e sem mais esconderijos. Margarida acrescentou firmemente apertando sua mão. Sem mais esconderijos, ele concordou. É hora de a família Henrique assumir seu lugar de direito, não apenas como líderes empresariais, mas como pioneiros da mudança positiva. Graça e Tomás trocaram olhares orgulhosos. Ajudaremos como pudermos, Graça ofereceu. Afinal, somos todos família agora. Júlia sentiu lágrimas brotarem com essas palavras. Família. Não apenas por sangue ou nome, mas por escolha e amor. Ela olhou para Beatriz, vendo nos olhos de sua irmã bebê a mesma centelha de inteligência e determinação que havia impulsionado seus avós em suas descobertas. Seu pai a proteger a verdade, sua mãe a mantê-las seguras. O legado Henrique, ela disse suavemente, é sobre mais do que apenas descobertas científicas, não é? É sobre coragem, sobre defender o que é certo, sobre usar o conhecimento para ajudar os outros. Exatamente, William respondeu orgulhosamente. E você, minha querida filha, entendeu isso instintivamente. A maneira como protegeu Beatriz, as escolhas que fez, você já provou ser uma verdadeira Henrique. À medida que a noite se aprofundava, a família permaneceu junta no escritório, compartilhando histórias, fazendo planos, fortalecendo laços antigos e novos. Lá fora,
As luzes da cidade cintilavam como estrelas, enquanto dentro, o brilho quente da reunião e do propósito enchia cada canto. Beatriz adormeceu nos braços de seu pai, uma pequena mão agarrando sua camisa como se para ter certeza de que ele não desapareceria novamente. Júlia os observava, sentindo uma profunda sensação de paz se estabelecer sobre ela. A jornada de sua família havia sido extraordinária, mas no final foi o amor puro e simples que os trouxe todos de volta para casa. E em algum lugar, ela tinha certeza, seus avós estavam assistindo, sabendo que seu legado vivia na próxima geração de Henriques. Um legado não apenas de mentes brilhantes, mas de corações corajosos e esperança inabalável. A verdade estava finalmente livre e, com ela, a família Henrique havia encontrado seu caminho de volta à luz.